começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre obrigações e dívidas de quem mora em condomínio. O Artigo 5º garante o direito de propriedade. E para falar sobre como viver em condomínio, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o advogado Délcio João de Oliveira Júnior, assessor jurídico do Sindicondomínio do Distrito Federal. Também vamos conversar com o advogado Paulo Roberto de Oliveira Júnior, especialista na área civil. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Délcio, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente quais são as principais obrigações de quem vive em condomínio. Morar em condomínio é realmente uma situação muito complexa. A principal obrigação de quem mora em condomínio é ter a consciência de que o seu direito individual, em hipótese nenhuma, pode sobrepor ao interesse coletivo. E dentre as obrigações do condômino é contribuir com as despesas ordinárias e extraordinárias, respeitar e fazer respeitar as deliberações de assembleia, a convenção, o regimento interno e a legislação, que é uma imposição legal para o síndico também. E morar em condomínio tem como obrigação saber socializar a moradia. É óbvio que, muitas vezes, nós estamos diante de conflitos, porque algumas pessoas não sabem realmente morar em coletividade. E aí vai gerar todos os problemas existentes. Doutor Paulo Roberto, e a relação com o condomínio segue as regras de qual tipo de legislação? Ela segue o Código Civil de 2002, que passou a regulamentar grande parte da matéria, e na parte que não é regida por essa legislação, pela Lei 4.591 de 64, conhecida como Lei dos Condomínios. E como é o funcionamento de um condomínio? Para colocar ordem onde vivem muitas pessoas, às vezes é preciso recorrer ao síndico. É ele o responsável por garantir o bom funcionamento e a boa convivência. E já tem até gente se especializando na função, se tornando síndico profissional. 5 prédios, muita criança, barulho, cachorro e mais de 300 pessoas reclamando dia e noite. Esse é o trabalho do Rafael. Ser síndico de vários condomínios requer muita paciência e administração. É muito mais fácil você colocar o problema para o síndico tentar com uma visão, às vezes externa, às vezes numa mudança de procedimento ele consegue resolver o problema. Agora, se for um problema pessoal entre moradores, o que eu faria era sentar com os dois para conversar e tentar resolver o problema. Além de mediar conflitos entre os moradores, o síndico também é responsável por coordenar os funcionários e manter tudo organizado. Eu diria que são os 4 Cs, né? Carro, cano, criança e cachorro. Basicamente são esses, se resumem a gente tentar fazer alguma negociação ou atuar antes que o problema aconteça nos apartamentos ou no imóvel. As normas existem, como, por exemplo, a convenção coletiva e o regimento interno. E, claro, não podemos esquecer do pagamento do condomínio, essencial para manter o prédio em ordem. Deixar de pagar a taxa de condomínio é uma decisão completamente errônea de quem toma essa decisão, porque ele está deixando que as outras pessoas cumpram o seu papel. Se eu me predispus a morar em um condomínio, eu preciso saber que a regra tem a regra do meu espaço, que é o meu, que é o privado, e daquilo que é coletivo, que é comum, que é do condomínio. Doutor Paulo, a gente viu aí que o que não falta é problema, mas vamos começar falando da taxa de condomínio. É uma obrigação que não tem como discutir, não é mesmo? Não, não tem. A taxa de condomínio, ela é uma das obrigações do condômino. Então, está previsto no Código Civil e ele não tem como escapar. E o que acontece, doutor Délcio, se alguém deixa de pagar a taxa de condomínio? Porque, na verdade, a primeira situação que nós temos que lembrar é que o condomínio não paga a taxa de condomínio. Ele contribui para o rateio das despesas, porque o condomínio não é uma empresa, então ele não vende serviço. A segunda questão é que o condômino que deixar de contribuir para com sua cota parte do rateio, ele vai ser cobrado administrativamente, ele vai ser cobrado judicialmente e, pior, se ele não pagar amigavelmente ou judicialmente, ele pode chegar a perder o seu próprio imóvel. Essa questão que nós temos que verificar também é a forma do rateio,
porque isso cria muito conflito no condomínio. A lei determina que o rateio será feito pela fração ideal, ou seja, pela proporção da unidade na edificação. Porém, o Código Civil também dá ao condomínio o direito de, em convenção, estabelecer outra forma de rateio, que pode ser por unidade, pode ser por tamanho de unidade, uma forma que os condôminos melhor verificarem que será tratado com equidade o rateio. E o que é cobrado? Tem sempre uma multa de quem atrasa? Esse é um grande problema, né? A Lei 4.591 de 64, ela estabelecia uma multa de 20%, ela estabelecia juros e correção monetária. O Código Civil, que entrou em vigor em janeiro de 2003, ele reduziu a multa de condomínio de 20% para 2%. E isso majorou a inadimplência de forma considerável, porque hoje uma das dívidas mais baratas é a dívida do condomínio. Então, toda pessoa que está devendo condomínio ou que está em dificuldades financeiras, ele prefere pagar a escola do seu filho, ele prefere pagar o cheque especial, o cartão de crédito, financiamento do carro, ou mesmo viajar pagando suas prestações de viagem. Por quê? Sabendo que a dívida condominial é uma dívida que demora muito a ser recebida e é uma dívida que é muito barata financeiramente. Então, ele, em regra, ele deixa em segundo plano, o que não deveria acontecer, porque quando ele deixa a obrigação condominial do rateio das despesas em segundo plano, ele está levando aos seus vizinhos a obrigação de pagar a sua quota-parte. Ou seja, a taxa condominial provavelmente vai majorar de valor e quem vai sofrer são os seus vizinhos. E o que os vizinhos devem fazer nesse caso, doutor Paulo, ou o próprio síndico? Tem que entrar com a ação na justiça, tentar negociar? Qual é o caminho para cobrar essa dívida? Como o doutor Delcio falou, essa ação ela demanda bastante tempo. Tá? O ideal, até por conta da convivência entre os vizinhos, os condôminos, é tentar resolver amigavelmente. Não havendo opção, tem que se recorrer à justiça. E no caso de um imóvel alugado, quem é responsabilizado pela dívida, o inquilino ou o proprietário? O proprietário. Mesmo que o contrato de locação preveja que a obrigação é do inquilino, o proprietário do imóvel ele pode ser acionado e terá, no caso, uma ação regressiva contra o inquilino, mas ele responde pela dívida perante o condomínio. E é legal, doutor Delcio, condicionar, por exemplo, o pagamento do aluguel ao pagamento do condomínio para evitar que o proprietário seja surpreendido com uma dívida que ele nem sabe que existe? Como o doutor Paulo asseverou, o que acontece? A dívida de condomínio ela é considerada própria do imóvel. Nós chamamos de próprio terreno. Significa dizer que se o inquilino não pagar, o proprietário vai ter que arcar com essa obrigação, porque é dele a dívida, ela é anexada ao imóvel. Quando o inquilino e o proprietário firmam um contrato que tem interesse somente entre proprietário e inquilino, o condomínio não tem como intervir e o condomínio não tem como ser responsabilizado por aquilo. E o proprietário e o inquilino firmam um contrato onde o inquilino será responsável pelo pagamento das taxas condominiais, IPTU e demais despesas. Por óbvio, o proprietário pode clausular, ou seja, colocar em contrato a obrigação do inquilino pagar as duas situações, taxa condominial e aluguel, de forma concomitante. Então, existe a possibilidade, sim, de se recusar de receber o aluguel se a taxa condominial não estiver em dias. Só que não é interessante para nenhuma das partes. Por quê? O proprietário terá dois problemas. Um é responder perante o condomínio da dívida e o outro é não receber o aluguel. Então, o melhor pode piorar a situação. Com certeza pode piorar a situação. O melhor nesse caso é receber o aluguel e notificar o inquilino para que ele coloque em dias as obrigações condominiais. Em não colocando em dias as obrigações condominiais, o contrato poderá ser rescindido, mesmo estando em sua vigência. Por quê? Porque o inquilino, mesmo estando em dia com o aluguel também. Mesmo estando em dias com os aluguéis, ele poderá ter o contrato rescindido, esse inquilino, porque ele descumpriu o que estava previsto contratualmente. Agora, a gente já viu aqui, já falou, doutor Paulo, que o bem pode ser penhorado para pagar a dívida. Vale mesmo se for o único bem da família? Vale. O Código Civil, no seu artigo 1715, expressamente prevê que o imóvel, mesmo sendo bem de família, pode ser penhorado para pagar dívidas de condomínio. E, nesse caso, o processo é mais demorado, mais rápido, ou isso não influencia? Não, ele não influencia. O processo vai seguir seu trâmite normal, com a diferença que, mesmo se tratando de bem de família, ele pode sofrer execução. Doutor Delcio, agora em relação às taxas extras, que todo mundo reclama muito, o proprietário ou inquilino, no caso, eles podem se recusar a pagar essas taxas ou o que foi decidido em assembleia é soberano? O síndico de condomínio, ele sempre tenta dar assessoria aos condomínios no seguinte sentido: o edital de convocação é o pilar de todas as decisões em condomínio. Então, se o proprietário
se insurgir contra uma taxa de condomínio e essa taxa de condomínio tivesse sido aprovada, levando em consideração todos os princípios e formalidades exigidos por lei, ele não tem como se furtar do pagamento. Porém, se a aprovação dessa taxa extra tivesse sido feita de forma equivocada, por exemplo, não tivesse sido aprovado um orçamento previamente, não tivesse sido obedecido à inclusão da deliberação da obra e da taxa extra em edital, não tiver observado o quórum qualificado para votação para cada tipo de obras, esse proprietário poderá ajuizar uma ação e o Poder Judiciário irá declarar a nulidade do ato deliberatório e, de forma indireta, ele terá como discutir a legalidade daquela cobrança. Porém, como eu disse inicialmente, se efetivamente o condomínio, por intermédio do seu síndico, realizar todas as formalidades legais, ele terá que acatar. Por quê? Morar em condomínio é isto. O bem comum tem que sobrepor ao interesse individual. Se, infelizmente, a pessoa que mora no condomínio não tem como arcar com a despesa extraordinária da melhoria do prédio ou da implementação de algumas situações de interesse geral, ele vai ter que arrumar uma outra solução, porque ele não está apto a residir naquela localidade. E quem é responsável pelo pagamento de taxa extra e de IPTU, doutor Paulo? Como já foi dito, essas taxas elas são próprias da coisa. Tá? Então, a obrigação cabe ao proprietário do imóvel. A gente viu aí na reportagem a questão do síndico profissional. Isso é legal? É melhor ou é pior para quem vive em condomínio? A legalidade ela está prevista na própria lei. Porque o artigo 1347 do Código Civil estabelece que qualquer pessoa pode ser síndico. Então não existe um regramento de ser condômino ou não ser condômino. Porém, a convenção do condomínio vai estabelecer que se pode ter um síndico que não seja proprietário do imóvel, em não existindo previsão de vedação de que o síndico seja pessoa estranha ao condomínio, nós podemos efetivamente ter, sim, um síndico profissional. O Síndico Condomínio DF, ele lançou, aqui no Distrito Federal, a primeira faculdade que forma síndicos profissionais. Então, efetivamente, o síndico profissional é algo inevitável para o futuro. Hoje os condomínios são muito mais complexos, esses condomínios, eles demandam uma quantidade de serviço muito maior e, quando não se está preparado, o que vai acarretar? Um aumento da taxa condominial, a efetivação do aumento da inadimplência e até um desassossego geral, porque o condomínio não vai ser gerado como se deveria ser. Porém, não existe como impor a contratação de síndico profissional, mas a legalidade é plena. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Veja só o que tem no Via Legal desta semana. Estivemos em um presídio de segurança máxima para mostrar como vivem alguns dos presos mais perigosos do país. Suspeitas ainda não esclarecidas envolvem a construção da Vila do Pan, no Rio de Janeiro. A discussão serve de alerta para a forma como o país tem se preparado para a Copa de 2014. O programa também mostra as consequências do acidente ambiental que colocou em risco o equilíbrio marinho em Santa Catarina. Um produto tóxico e cancerígeno atingiu o mar. Não perca o nosso programa. Vários serviços são oferecidos de forma gratuita no site do Tribunal Superior Eleitoral, o www.tse.jus.br. No quadro Serviços ao Eleitor, do lado esquerdo da página principal, estão os links mais acessados. Para saber se você está em dia com a Justiça Eleitoral, é só clicar em Certidões e depois no link Quitação Eleitoral. Ao abrir a página, é preciso ler os termos e confirmar a leitura para que a certidão seja emitida. Depois disso, o eleitor deve preencher os campos com as informações solicitadas e emitir o documento. O comprovante mostra quem está em dia com a Justiça Eleitoral. A lei prevê a exigência da quitação eleitoral para a retirada de passaporte, carteira de identidade e tomar posse em concurso público, entre outras restrições. Quem deixou de votar alguma vez só consegue a certidão depois de ter o pedido de justificativa de ausência à urna deferido pelo juiz eleitoral. Estamos de volta com o artigo 5º.
Hoje os nossos convidados são o advogado Paulo Roberto de Oliveira Júnior e o assessor jurídico do Sindicondomínio, Délcio João de Oliveira Júnior. Eles conversam conosco sobre dívidas e obrigações de quem vive em condomínio. Quem mora em um espaço coletivo sabe que muitas vezes dá para ouvir o que se fala no vizinho. Imagine então quando as regras de convivência não são respeitadas. Para quem se sente incomodado pelo barulho, por exemplo, a saída pode ser recorrer à justiça. A construção civil é um dos setores que mais cresce no país. E com os imóveis cada vez mais próximos, a privacidade dos moradores fica ameaçada. Quem vive em condomínio sabe que os vizinhos inconvenientes sempre estão presentes. Existe leis no que tange ao sossego, a perturbação da paz no âmbito criminal. Existe a responsabilização civil, que é prevista pelo Código Civil, ou mesmo sanções administrativas que estão previstas e que podem ser usadas como fundamento para a responsabilização das pessoas que causarem perturbação do sossego ou da paz. Uma moradora de Niterói vai receber R$ 7.000 da vizinha por danos morais. A indenização é por conta de uma festa rave com som alto que causou vários problemas para a vizinha. Além disso, os frequentadores bloquearam a rua e espalharam lixo por toda a parte. A autora da ação alegou violação do direito de vizinhança e perturbação da ordem. A proprietária alugou o imóvel para uma festa simples e, na defesa, alegou que a falha foi da polícia, que foi chamada e não fez nada. Mas o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não aceitou os argumentos e considerou que cabe à proprietária cumprir as normas exigidas para o convívio social. O juiz ele sempre pauta de acordo com a extensão do dano que for causado e da condição econômica da pessoa que vai pagar a indenização. O excesso de barulho, independente do horário, deve ser coibido pela administração do condomínio ou até mesmo pela polícia. Mas, para seu Silvio, antes de começar uma briga na justiça, o melhor mesmo é conversar. Procurar sempre o diálogo, né? Eu, graças a Deus, conheço todo mundo, falo com todo mundo, até aceito uma reclamação com um sorriso, porque eu vou pedir sempre também com muita educação. Doutor Délcio, qual que é a orientação nesses casos? É sempre tentar conversar, como disse o síndico aí na reportagem? O síndico ele é a peça fundamental na administração de condomínio. Ele deve ser um mediador de todos os conflitos, até porque ele foi eleito democraticamente pela maioria dos condôminos. Então, depositaram nele a confiança de ser aquela pessoa mediadora, a pessoa que irá gerir o bem comum. Então, todos os conflitos devem passar primeiro por sua pessoa. E não sendo possível ao síndico compor e dirimir os problemas, ele realmente deve dar um encaminhamento. Porém, o síndico deve exaurir todas as possibilidades. Se necessário, inclusive, chamar uma assembleia, porque muitas vezes a questão que aparentemente é individual, ela pode ser coletiva. Nem sempre é possível que a solução venha amigavelmente. Não sendo possível a solução amigável, o final dessa questão é o Poder Judiciário que deve resolver. Agora, doutor Paulo Roberto, a multa pode ser aplicada diretamente quando é um caso como esse, ou o proprietário tem que ser notificado antes, tem que ter uma segunda chance, vamos dizer assim? Olha, o bom senso dita que a pessoa seja notificada. Agora, há casos, por exemplo, uma mudança feita fora do horário estabelecido. A mudança já foi feita. Então, a multa pode ser aplicada diretamente pelo condomínio. E é preciso entrar na justiça para isso ou a convenção do condomínio pode determinar? Prevendo a convenção, ela pode ser aplicada diretamente. Posteriormente, pode vir a ser discutida na justiça, mas pode ser aplicada diretamente pelo condomínio. E, de modo geral, doutor Délcio, essa multa vai para quem? Para quem se sentiu incomodado, para o condomínio? Como é que é essa questão? Essa multa sempre é revertida em favor dos cofres condominiais, ou seja, para a coletividade. Por quê? Porque a multa só pode ser aplicada em caso de previsão em convenção ou regimento interno. Não sendo previsto em convenção e regimento interno, nós temos que ter uma deliberação de assembleia, assim como dispõe o artigo 1337 do Código Civil. E essa multa ela vai ser estabelecida em conformidade com o previsto nos instrumentos normativos. Por exemplo, a lei diz que ela não pode ultrapassar ao limite de 10 taxas condominiais. Porém, para que se aplique uma multa do valor de 10 taxas condominiais, o condômino infrator ele tem que ter uma conduta antissocial reiterada. E tem que ter um quórum qualificado para a aplicação dessa multa. Então, o síndico deve, como o doutor Paulo disse, efetivamente aplicar a multa,
quando for o caso, quando a convenção não dispuser diferente, aplicar a multa e dar o direito do contraditório, aonde o proprietário ou usuário do imóvel vai poder justificar os seus atos. Em sendo justificado, em existindo um recurso para efetivar a cobrança dela na justiça, deve-se, primeiro, passar ao crivo da Assembleia, para verificar se a justificativa, ou seja, a defesa daquela pessoa que foi punida, essas justificativas são plausíveis e podem ensejar a anistia da obrigação de pagar a multa. Doutor Paulo Roberto, a gente viu que no caso da taxa de condomínio, a responsabilidade é sempre do proprietário. E no caso de um barulho, de um incômodo para os outros vizinhos, o proprietário também pode ser responsabilizado? É ele que tem que tomar providência? Também. Nesse caso, o proprietário também pode ser responsabilizado, cabendo a ele, se for o caso, uma ação regressiva contra o inquilino. E ele pode pedir para desocupar o imóvel também? Pode chegar a esse ponto. Tá? Descumprindo as regras do contrato de locação, pode-se ensejar o pedido de desocupação do imóvel. E nas ruas as pessoas falam sobre as dívidas de condomínio. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. É uma taxa para deixar o condomínio melhor. Então, se todos pagam, o que não pagar devia ter uma multa, uma condição para acontecer deles não pagar, dele voltar a pagar normal. A pessoa inadimplente, no caso, para mim deveria pagar uma multa, ao meu ver, deveria ter um tipo de multa e caso mesmo assim ela não pagasse, justiça, né? Os que não pagam vão usufruir dos mesmos direitos que as pessoas que estão pagando. Eu acho que eles deviam ser privados das regalias que quem paga tem o direito, né? Não é justo pessoas pagarem um condomínio e outras pessoas não pagarem. Contribuir para a limpeza, para os serviços condominais e funcionários que trabalham no prédio. Se ele está devendo, se ele fez o trato, assinou, está concordando com aquilo ali, então ele tem que cumprir com o que ele falou, né? E a norma que ele fez com o condomínio. Doutor Délcio, o morador ele pode ser impedido de usar de algum benefício que o condomínio ofereça se ele estiver em atraso com as taxas, se ele estiver inadimplente, como as pessoas disseram aí nas ruas? Essa questão é muito interessante. O Poder Judiciário já foi, por diversas vezes, provocado a decidir sobre essa questão. E ele vem dividindo posições, porque se a convenção ou o regimento interno prever algumas penalidades ou exclusões de utilização de área comum, deveria ser cumprido. Porém, o Poder Judiciário ele vem entendendo que, efetivamente, o condômino, adimplente ou inadimplente, ele é proprietário também das áreas comuns. Assim, ele não poderia ser coibido, ou seja, proibido de usar determinadas áreas. Por exemplo, elevador, hall de entrada, escadas e tudo aquilo que fosse necessário à sua locomoção e à utilização plena do bem. Porém, caso exista na convenção, no regimento interno, uma deliberação de que o inadimplente não poderá usar salão de festas, não poderá usar piscinas, quadra de esportes, isso sim pode ser implementado. Isso sim pode ser aplicado ao condômino a restrição de não uso. Também nós temos que observar que se o condomínio for individualizado na cobrança de água e essa individualização ela não for doada à companhia de águas da localidade, for o condomínio que realiza a leitura, existem decisões na justiça que, inclusive, permite que o condomínio faça o corte de água pela inadimplência. Então, é muito importante que o condomínio tenha uma convenção e um regimento interno bem atualizado para que o síndico possa ter instrumentos normativos para coibir a inadimplência e implementar as motivações para que as pessoas possam contribuir pontualmente. Doutor Paulo Roberto, nós estamos falando aqui na convenção dos condomínios. O que acontece se uma convenção entra em conflito com a lei? Sempre vai prevalecer a lei. Tá? Entre conflitos existentes entre a convenção do condomínio e a lei, prevalece a lei. Quem é que faz a convenção normalmente? Geralmente, a convenção é feita quando da inauguração do empreendimento, a própria construtora reúne os adquirentes e já elaboram a convenção do condomínio. Existe um modelo padrão, vamos dizer assim? Não necessariamente um modelo padrão, para se adequar à realidade de cada imóvel, o empreendimento. Tá? Mas, geralmente, é assim que acontece. Agora, doutor Délcio, o senhor falou em manter a convenção atualizada. Como é feita essa atualização? É preciso convocar uma assembleia? Hoje nós temos duas posições diferentes. Nós temos uma convenção que ela só pode ser alterada com o voto de 2/3 do total dos condôminos. E nós temos um regimento interno que ele pode ser alterado com qualquer número de condôminos. Por que disso? O Código Civil sofreu uma alteração
a Lei 10.931 alterou o que dispõe no Código Civil, dando ao condomínio a liberdade de, com quórum muito menor em assembleia, deliberar sobre a alteração do regimento interno. E essas questões de convivência, de obrigações e deveres, eles devem constar em regimento interno e não em convenção. Então, efetivamente, para que alterem a convenção ou o regimento interno, nós temos que observar o que dispõe a lei. É óbvio que a lei deu ao condomínio e aos condôminos o direito de preencher as lacunas ou flexibilizar algumas normas jurídicas, desde que não aquelas flexibilizações ou aqueles preenchimentos de lacunas não interrompam ou diminuam a aplicação da própria lei, do Código Civil e da Lei 4.591 de 64. Mas, sem observância dos preceitos legais, não se pode alterar a convenção e o regimento interno. Só para a gente encerrar, então, vale a regra do bom senso sempre, doutor Paulo Roberto? Sempre. O bom senso, a educação na convivência com seus vizinhos é fundamental na vida em condomínio. Para o senhor, doutor Delcio? Olha, morar em condomínio realmente é você saber viver em coletividade. É um aprendizado no dia a dia. E todos devem ter o bom senso muito espontâneo e sempre observar que o seu direito termina quando começa o direito do seu vizinho. E com esse conselho, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Paulo Roberto, doutor Delcio, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco no estúdio do Artigo 5º. E lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!